Bom, boa tarde, pessoal. Então eu vou fazer a gravação da aula, né? Na verdade, da introdução, porque a gravação propriamente dita, né? Os detalhes estão aqui no PowerPoint, né? Então a gente aqui tem o multiplexador, né? O circuito integrado que está aqui dentro. Aqui eu tenho um arquivo do multiplex, né? Gravado, né? Em áudio, falando, mostrando alguns detalhes, algumas características, e aqui é o nosso programinha que a gente está acostumado já a usar, né? Então, ele vai estar à disposição lá, já como eu já falei a vocês, em arquivos, né? Então, nós vamos estar falando sobre um multiplexador, né? Só um minutinho, pessoal. Então, o que acontece? Vocês acessam ao aplicativo, né? Se você quiser ver, o professor já fez um circuitinho, está pronto aqui, né? Só para a introdução, depois esse detalhe vai estar lá para vocês. Aí vocês vêm aqui, ó, o programa, o professor no caso aqui já fez, né? E aqui tem as ligações. Lá no PowerPoint, né, ou em áudio, inclusive, também, vai estar sendo explicado, né, o que é o multiplexador, os detalhes. Esse aqui é o multiplexador 74LS151. Aqui são as entradas do multiplexador, porque o multiplexador tem as entradas e a saída, né? Então, o que é o multiplexador? Ele pega as informações que estão em alguma dessas entradas aqui, que estão aqui, são 8 entradas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, ele através dessas variáveis de seleção, ele seleciona uma dessas entradas e verifica o quê? Se o nível aqui é 1 ou é 0, ou seja, se está no negativo ou no positivo, né? E manda a informação para a saída, né? Ou seja, ele pega as informações que estão em paralelo e envia essas informações para a saída, né? Então, basicamente, esse CI ele tem o quê? Tem as variáveis de seleção, tem as entradas, né? Que aqui nesse caso tem 8 entradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, onde vão as informações. Você pode verificar que essas entradas elas podem estar em nível 1 ou nível 0, né? Nesse caso aqui, essa entrada está em nível 1, nesse caso nível 0, que é o terra, né? E aqui também é o terra. Essa outra entrada aqui está no nível 1, e essas outras duas aqui em nível 0. Então, qual que é a função desse circuito? É selecionar, através dessas variáveis de seleção, A, B e C, uma dessas entradas, e a informação que tiver na entrada que ela selecionou, ou 1 ou 0, colocar para a saída. Por exemplo, aqui, ó, vamos ligar o circuito, 000. Então, ele vai selecionar o quê? Vai selecionar a entrada 0, né? Vocês vão ver a tabelinha no datasheet dele, a tabelinha vai mostrar para vocês as entradas, as saídas. Então, aqui está em nível 1. O que vai acontecer? Pessoal, só um minutinho, por favor, pessoal. Desculpa. Tá. O professor, na verdade, pessoal, quando vocês for ligar, não liga aqui. É nessa entrada aqui, tá? Deixa eu acertar aqui, que professor. Na verdade, essa aqui também pode ser utilizada, mas aí vai complicar um pouquinho a explicação. Vamos colocar na entrada 5. Então, simplesmente você vem aqui novamente e, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, coloca na entrada 5, tá? O pessoal estava na 6, deixa na 5. Aí você vem aqui, ó, quiser arrastar, vem aqui um pouquinho, tá? Então, de novo, ó, vou ligar, né? Então, ó, 000. Ele vai selecionar essa entrada 0 aqui, ó, né? Então, 0 está o quê? Está em nível 1. Então, nível 1, o LED acende, né? Aí a entrada 1, tudo isso aí em binário, né? Ó, entrada 1, 100. 100 em binário é 1. Então, tá aqui, ó, entrada 1.
está em quê? Em nível 1. Então, o nível 1 manda o positivo para o LED vai acender. Aí, agora a entrada 2. Aqui, ó. Aqui, 0, 1, 0, em binário, vai dar entrada 2. A entrada 2 está o quê? Está em terra. Se eu mando terra para cá, o LED fica apagado. E assim sucessivamente. Ao 3. O 3 é o quê, pessoal? Aqui e aqui, ó. Tá vendo? 1, 1, 0. Deixa eu ver. Isso, então entrada 3 está em nível 0, tá vendo aqui, ó? 0, está em terra. Então vai mandar o quê? Vai mandar o 0 para cá. E o LED fica apagado. E assim sucessivamente, depois selecionar essa entrada 4, a 5, a 6, né? Bom, essas entradas aqui, a identificação delas, pessoal, é para você saber com bastante exatidão, os detalhes, tudo vocês veem lá no circuito integrado, né? O professor passou, em aspas, um datasheet para vocês olham, né? Mas basicamente é o seguinte, aqui são as entradas, né? Essas em amarelas são as entradas, aqui alimentação positiva do CI, alimentação negativa, né? Essa aqui é o Enable N, eu tenho que deixar sempre em nível 0, se eu deixar em nível 1 eu desabilito, o CI ele não vai funcionar como multiplexador, e aqui é a saída do sinal. Então, variável de seleção, entradas dos sinais, dados sinais, né, que são 8 entradas, eu seleciono uma delas pelas variáveis de seleção, conforme eu seleciono, eu pego a informação que está na que eu selecionei e mando para a saída. Tudo bem, pessoal? Mas não esqueça que aqui tem que ficar em negativo, tem que ficar no 0 volts, tá? Então é isso, pessoal. Então eu gostaria que vocês montassem, né, o circuito e aí fizessem os testes aí devidos, né? Ok, pessoal? Aqui, ó, esse aqui é o circuito integrado. Só um minutinho, pessoal, deixa eu abrir, por favor. Eu vou deixar à disposição para vocês lá no YouTube, né? Que o pessoal agora da segunda turma teve dificuldade no acesso, estava tendo algumas pessoas tiveram dificuldade no acesso. Então, para que não tenha, para facilitar aí esses alunos, o professor vai estar passando lá no YouTube para facilitar, né? Então, pessoal, esse aqui, ó, quando tem L, é lá, ó, é 0. Quando tem H, é 1. E X, ou é 1 ou é 0, né? Então, vamos começar por aqui, ó. E aqui seria a entrada 5 e a entrada 6. Desculpa, a saída 5, onde nós ligamos lá o LED, e a outra saída do lado, que é a 6. Então, se aqui, vamos começar por aqui. Ó. Eu deixo lá o Enable, que é aquele pino que eu falei para vocês que tem que estar em terra em nível baixo, 000, selecione 0. É igual eu passei para você, 001, eu seleciono I1, né? A entrada I1 e pego a informação que está lá e coloco para a saída. Depois, 010, eu seleciono o quê? A saída I2. Somente, seleciono a entrada I2. Espera aí, pessoal, agora só dá um tempinho aí. Deixa eu ver aqui a saída, entrada, seleciono. Tá, pessoal, me confundi. Pessoal, o professor se confundiu, tá? Agora, nesse momento. Vamos de novo. Aqui são as variáveis de seleção. Aqui, o enable tem que estar em nível 0. Então, quando eu coloco 000, o que eu faço? Eu seleciono a entrada em 0 e coloco lá na saída 5, que é onde nós, no terminal 5, que é onde nós temos o LED ligado. Depois aqui, 001, né, nas variáveis de seleção, lá, que no caso lá é A, B e C. Eu seleciono a entrada I1 e coloco a informação na saída 5, lá onde está o LED. Depois aqui, pessoal, 010. Eu vou selecionar o quê? A entrada I2 e coloco o quê? Na saída, esse Z, na verdade, é aquela saída 5. Em algumas literaturas é Y, né? Então, eu estou simplesmente fazendo o quê?
a 0, 1, 1. Eu pego o quê? A entrada I3, a informação que tem lá, e coloco na saída, lá onde tem o LED, né? Que na verdade seria o terminal 5. Aqui está como Z, mas tem algumas literaturas que é Y, né? E aqui, por exemplo, 1, 1, 1. Eu seleciono a entrada 7 do multiplexador e coloco na saída 5, né? Que eu estou chamando ela de Z, que em algumas literaturas ela estaria como Y, né? Então aqui está o CI, ó. Aqui são as entradas, as variáveis de seleção e as entradas de 0 às 7, né? De acordo com as variáveis de seleção, eu seleciono uma dessas entradas e aqui eu selecionar, eu selecionei lá 0, 0, 0 e 0. Se tiver 1, eu mando 1 para cá, para 5. Se tiver 0, eu mando 0 para cá. 0, 0, 1, 0. Por exemplo, aí eu seleciono a 2. Tem 1, eu mando 1 para cá, na 2. Na I2, né? Tem 0, eu mando 0 para cá, na entrada. Então, esse aqui são as variáveis de seleção, que eu seleciono uma dessas entradas. Essa aqui são as entradas de 0 a 7. E essa aqui é a saída, que é a saída Z, que é a saída que a gente vai utilizar, que é a que está ligada lá, né? Talvez na hora que vocês clicarem, vai estar na saída 6, pega e liga o fio para 5, né? E é isso, pessoal. O Enable aqui é em nível 0. E aí agora vai ter algumas explicaçõezinhas aqui, né? Que vocês vão acompanhando aqui, tá bom, pessoal? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, na aula passada, no final da aula, eu comentei com vocês a respeito do multiplexador, né? Falei a vocês que era utilizado na área que eu trabalhava para fazer, por exemplo, a comunicação de uma central telefônica com a outra, né? Eram sistemas digitais, então eles pegam uma quantidade grande de informação, ele concentra todas as informações num canal só e depois do outro lado ele abre em vários canais. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa tabela aqui e vai implementar o que? Implementar esse circuito aqui. Nesse caso aqui, relembrando a vocês, existem duas variáveis de seleção. Como eu tenho duas variáveis de seleção, eu posso ter o que? 4 canais em que entram os dados, as informações. Então, se eu tenho duas variáveis de seleção, é sempre 2 elevado ao número de variáveis de seleção. Então, 2 a segunda, 4 entradas. Se tivesse A, B e C, seriam 3 variáveis de seleção, como vocês vão ver posteriormente. Então, 2 elevado à terceira seriam 8 entradas, de D0 a D7. Então, a gente tem aqui a tabela da verdade, né? Temos as entradas X e Y, que são as variáveis de seleção, né? Aqui no caso B e A, que é a mesma coisa que X e Y, né? São correspondentes. Então, o que acontece?
Quando eu tenho aqui 0 e 0, 0 e 0, ele vai selecionar o quê? A saída D0. D0. Então D0 é essa aqui. Então vai estar em nível o quê? Nível 1. Então eu coloco em mais VCC. Quando eu seleciono, quando eu coloco 0 e 1, 0 e 1, vai selecionar o quê? D1. D1, né? D1 está em nível o quê? Nível 1. Eu coloco em nível 1 aqui também. Quando eu for selecionar a D2, D2 está aqui, ó, D2, D2, que é D0, D1, D2 e D3. Então, D2 é o quê? Para selecionar D2, eu tenho que ter x igual a 1 e y igual a 0. Então, aqui, ó, x igual a 1 e y igual a 0. Qual que é o nível que vai ter aqui, pessoal, que vai mandar para a saída? É 1, né? E agora, quando eu tenho x e y igual a 1, ou b igual a 1, podemos dizer assim, se tiver 1 e 1 aqui, eu seleciono D3. D3 eu tenho o quê? Eu tenho 0. Então, vamos lá. Se eu tenho 0 e 0, como é o caso aqui, ó, x e y 0 e 0, eu vou selecionar a D0. Qual que é o nível que eu vou ter aqui? Nível 1. Então, eu vou mandar o que para fora? Para a saída S? 1. Se eu tenho x igual a 0 e y igual a 1, eu vou ter o que, pessoal? Não está em nível 1 aqui? Eu mando o nível 1 para cá. Se eu tenho x igual a 1 e y igual a 0, x igual a 1 e y igual a 0, que nível que eu tenho aqui? Não é 1? Então eu vou pegar o nível 1 que está aqui e mandar para cá, né? 1 e 1. Se eu tenho 1 e 1, eu seleciono o quê? Seleciono D3, né? Que aqui na verdade é D0, D1, D2 e D3. D3 eu tenho o quê? Pessoal, eu tenho que mandar o quê para a saída? A saída, eu tenho que mandar o nível 0. Então eu coloco em terra aqui. Então, de novo, pessoal, 0 e 0, eu vou ter que enviar 1. Então eu mando 1, eu coloco 1 aqui na entrada. 0 e 1. 0 e 1, eu seleciono D1, né? E tem que mandar o que para a saída? 1. Coloco em 1 aqui. 1 e 0. Se eu tenho 1 e 0 aqui, qual que vai ter que ser a saída? 1. Então eu coloco 1 aqui na entrada D2. 1 e 1, que eu vou estar o quê? Selecionando a saída D3, eu coloco em terra, né? Então é isso, pessoal. O multiplexador ele pega a quantidade grande aqui em paralelo e coloca o que? A informação aqui na saída, né? Então eu pego as informações que estão aqui. Então quando eu seleciono aqui, eu só pego a informação que tiver 0 e 0, eu só vou pegar o que? A informação que tiver em D0. Se é 0, eu mando 0 para cá. Se for 1, eu mando 1 para cá. Nesse caso aqui não é 1, é 1. Então estou mandando 1 para cá quando eu seleciono D0. D3. D3, para selecionar D3 é 1 em 1. 1 em 1. Como está 0, eu mando 0. Mas se tivesse em nível 1, colocado em nível 1, eu mandaria o nível 1 para cá, por exemplo, o LED acenderia. Ok, pessoal? Então, lembrando aqui, ó, quando o MUX tem 3 variáveis de seleção, ou seja, CBA, pode-se implementá-lo para satisfazer uma função lógica que contenha 3 ou 4 variáveis, né? Bom, pessoal, nesse caso aqui também a gente tem a tabela verdade. Nós vamos implementar esse multiplexador, né? Então aqui são as entradas CBA, né, que corresponde também, eu posso chamar ela de XYZ, ó, XYZ, né? Eu posso chamar de CBA ou XYZ. Então se eu tiver aqui 000, vou selecionar a entrada D0, né? Se eu tiver aqui 010, se eu tiver aqui 010, eu vou selecionar o quê? D2, né? E assim vai. Se eu tiver 110, né? 110, eu vou selecionar o quê? A D6. Por quê? Aqui é D0, D1, D2. Cada 3 variáveis dessa aí, combinação, eu seleciono uma entrada. Essa aqui é D0, essa aqui é a D1, D2, D3, D4, D5, D6 e D7, né? Então, conforme eu seleciono a entrada D0, o que está aqui eu passo para a saída, somente o que está em D0. Se eu seleciono D4, coloco aqui, por exemplo, 100, eu vou selecionar D4. Então eu só seleciono o que está aqui.
Se é 1, eu passo 1 para cá. Se é 0, eu passo 0 para cá, né? Então eu tenho a tabela verdade, né? Aqui vai de D0 a D7. Na verdade são 8 entradas. Por que 8 entradas? São 3 variáveis, CBA, são 3 variáveis de seleção, 2 a terceira, 8 combinações. É por isso, 8 entradas. Então é por isso que vai entrada de D0 a D7, né? Então, 000, eu selecionei D0. Quanto que eu quero que tenha na saída quando eu selecionar? 1. Então eu coloco em nível 1. 001. Então aqui eu coloco 001. Quando eu coloco esses valores nessas variáveis, eu seleciono D1. Quanto que eu quero que tenha na saída? 1. Então eu coloco 1 para cá, né? D2, 010. Então 010. Quanto que eu quero em D2? Não é 0, pessoal? É 0. Então eu coloco por terra, né? D3, 011. Então você tem aqui 011. Então, o quanto que eu quero que na saída tenha quando eu selecionar essa entrada D3? 0. Então eu coloco no 0. E assim vai, por exemplo, D7, 1. Eu quero que quando eu colocar 1, eu selecione D7 e coloque o quê? Coloque 0. Então, você vem aqui e implementa. Então, o que é, pessoal? Aqui nós temos a tabela de um multiplexador com 3 variáveis de seleção, CBA ou XYZ. Se eu tenho 3 variáveis de seleção, eu tenho 8 combinações, D0 a D7. E aqui simplesmente eu tenho aqui as entradas, de D0 a D7, e venho o quê? Colocando aqui, de acordo com a tabela, eu implemento esse multiplexador, né? Lembrando que aqui é a variável de seleção, seleciona as entradas de D0 a D7 e coloco na saída o que tiver na entrada, né? Por exemplo, 000, vai selecionar D0. O que eu tenho aqui? Eu tenho nível 1, então eu coloco um nível 1 para cá. Nesse caso aqui, 110, 110, seleciona D7. O que eu tenho aqui? Tenho 0. Então eu vou mandar o que para lá? O 0. Eu só envio as informações do canal que eu selecionei. As demais ficam, vamos dizer, em aspas, neutras. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, esse aqui é o multiplexador, né? Aqui com 8 entradas, né? 8 entradas, que vai de D0 a D3, depois D4 a D7. Tem 3 variáveis de seleção. Aqui tem a saída do multiplexador, né? E aqui é para habilitar aqui você habilita, de acordo com o sinal que você tiver aqui, você habilita ou desabilita o multiplexador, né? Então aqui a saída, se for 0 aqui vai ser 1. Se aqui for 1, aqui, por exemplo, vai ser 0, né? Então é isso. Isso aqui é o multiplexador 74151. Alimentação positiva, alimentação negativa. Essa aqui é o que vocês vão fazer lá na prática, tá bom, pessoal? E por paz. Não podes olhar sem socorro. Tua glória vai estar
Las Vegas.